Teve o South of Midnight agora. Em maio vai ter o Doom. Esse eu não duvido. Então. Esse daí, pra mim, é o concurso, velho. Esse é Bethesda e é a ID, rapaz. Às vezes você... mais uma vez, eu preciso ressaltar isso daí, porque, tipo, a gente não pode falar sem responsabilidade. A gente imagina, isso é tudo no campo da imaginação, que algumas empresas terão mais a interferência da Microsoft do que outras. Ah, eu também acho. No caso da ID, eu acho que a interferência ela é mínima. Não, na verdade, eu acho que, na verdade, a interferência tá sendo mínima com todos. Não, pode ser, mas assim, eu imagino que umas tenham, na minha visão, tá? Que umas tenham mais e que necessitem de um cuidado maior. Como é o caso... Eu acho que a Compulsion é um caso desse. Eu acho também. Inclusive, todas as menores deveria ser um caso assim. Isso. Eu acho que a Ninja Theory é um caso desse. Sim. Entendeu? E até, tipo, não só na parte financeira, mas a parte de gestão. Certo. De conseguir fornecer uma estrutura que essa empresa não teria se não estivesse debaixo do guarda-chuva da Microsoft. Perfeito. Então, essa gestão pode vir muito também com pessoas que entreguem qualidade pro projeto em si. Meu Deus, cãibra! Ixi. Que entreguem qualidade pro projeto em si, certo? E aí não é só criativamente, mas também organizacionalmente, ok? Eu acho que a ID não sofre disso. Porque é uma empresa que, beleza, já tá muito consolidada, ninguém duvida da qualidade da ID. E eu acho que é fácil deixar os caras trampando ali, quietinho. E eu acho até que eles estão... a ID Tech, eu acho que é o nome da engine, vai se tornar uma ferramenta. Como é que é da Guerrilla mesmo? Hã? Como é que é o nome da engine da Guerrilla? 10ª. Mesmo? É tipo uma 10ª engine pra eles, porque é muito bem avaliada, tá ligado? Então a ID deve ter liberdade pra caramba, velho. Provavelmente. Então, esse é o ponto. Eu faria isso. Tipo assim, esse controle de qualidade pode existir? Pode. Tem que existir? Tem. Mas com a ID não vai precisar. Não sei. Eu acho que com a Playground um caso que, assim, você pode imaginar que eles estão migrando de um gênero, é um gênero completamente diferente, jogo de corrida e um RPG. Você dá liberdade 100%, mas dá suporte. Exato, é legal você supervisionar, mas você sabe que os caras até agora entregaram bem o que se propuseram a fazer, né? Então tem casos e casos. Então, a gente fala sobre isso, mas não é para todas as empresas da Microsoft. Eu acho que você tem razão. Eu acho que a Microsoft tem que entender onde tá cada estúdio. O tratamento... E quando eu falo de tratamento, não é para ser rude com os estúdios. O tratamento de liberdade que eles dão pra ID, pra Playground, do Gears também, que eu esqueci o nome agora. A Coalition. É diferente dos que eles dão pra 343, que precisa ter um suporte maior. Exatamente. Pra Compulsion. A Compulsion, alguém falou no chat aqui hoje, a Compulsion não tem jogo bom, a não ser o South of Midnight. South of Midnight é um jogo bom. Mas o We Have Few e o Contrast, eles são jogos bem questionáveis. Então, a partir do momento que você os adquire, você tem que pôr eles debaixo da sua asa de verdade. Ao ponto de que, na minha visão, você pode ter alguém para supervisionar a qualidade daqueles jogos e direcionar o estúdio ao ponto que você fala assim, agora você tá sozinho. Esse é o ponto. Você compra uma empresa... Vamos lá. Você comprou a Compulsion. A gente tá pegando a Compulsion, mas você pode entender que... Tem a Double Fine. Mas a Double Fine não tem esse problema criativo. Não, digo que são pequenos. Mas o que eu quero dizer é o seguinte. Você tem a Compulsion, que... Não teve exemplos ainda, né? Tem jogos questionáveis, que não tem o nível de excelência que talvez outros tenham, mas foi uma boa oportunidade. É incrível, por exemplo. Foi uma boa oportunidade de negócio. Os caras enxergaram potencial na Compulsion e falaram, vamos trazer esses caras aqui porque eu acho que eles podem entregar. De repente, South of Midnight já existia naquela época. Provável. Provavelmente já teria até um corte vertical. E aí apresentaram pra Microsoft, a Microsoft gostou, falou, vem cá, né? Quando você adquire esse cara, e aí agora isso pode ficar mais claro, depois do South of Midnight, que talvez seja necessário você ter alguém e falar assim, ó, você a partir de agora é o cara que vai comandar o setor criativo de South of Midnight, da Compulsion. Ok. Você vai... E aí, alguém que não é Compulsion originalmente. Mas vai ser. Aí esse cara vai ser responsável pelo controle de qualidade da Compulsion ou das empresas de menor porte. Perfeito. Tá ligado? Não sei se isso poderia atrapalhar muito o desenvolvimento. A ideia é que essa pessoa não trave o desenvolvimento, né? Não pode travar, mas que de repente possa trazer mais qualidade
pode ser muito benéfico. É evitar que erros como um combate impreciso com um formato repetitivo se torne um problema para até o marketing do jogo. Porque, embora esteja no serviço, hoje a Microsoft, apesar de o Salve Midnight ter nascido num momento diferente, hoje a Microsoft quer vender os jogos. Claro. Óbvio, ela tá entregando no Game Pass, faz parte do negócio dela. Eu acho que o Game Pass é extremamente valioso para nós, consumidores, e para a Microsoft, porque traz a segurança para eles, porque o cara tá pagando para eles o tempo todo, não importa se eles estão entregando ou não, o cara tá pagando. É o sócio torcedor, mas eles estão fazendo um excelente trabalho nas entregas. É muito conteúdo, e não só interno, externo também. Vai chegar Claro Obscure, ninguém tá questionando o Game Pass. Inclusive, já viramos essa página. A Microsoft já deu diversos exemplos e motivos pra gente não duvidar mais do Game Pass em termos gerais, financeiros, o que for. Mas a gente não pode, só porque chega no Game Pass, achar que o jogo pode ser de qualquer jeito. Não é o caso do South of Midnight. Mas ao ponto de que o South of Midnight poderia ser um pouquinho melhor e não tá tão difícil assim. Ele poderia ter uns 10% mais de tempo de desenvolvimento e ele poderia chegar muito mais redondinho. E o efeito de South of Midnight no Game Pass para vocês e para todo mundo que tá jogando seria muito maior. Então, para mim, hoje, falar do South of Midnight é meio triste, porque para mim foi um desperdício. Tá ligado? Poderia ter sido um jogo que seria uma IP gigantesca, uma propriedade intelectual gigantesca da Microsoft para virar tudo, filme, desenho, o que for, porque ele tem essa pegada, tá ligado? Mas eles acabaram errando em coisas que são cruciais, é o que eu acho. E a temática, ela é muito interessante, né? De você pegar elementos folclóricos do sul dos Estados Unidos e transformar isso numa narrativa legal, contínua e tal. O pessoal até sugeriu deles fazerem isso em outras regiões do mundo. Exatamente isso que eu ia falar. Só que talvez teria que mudar o nome, né? Mas aí, tipo, você tem um formato aí. Eu acho isso bem louco, tá ligado? Então... Não quer dizer que o projeto foi por água abaixo, tá ligado? Eles ainda podem arrumar o combate, eles ainda podem arrumar o desempenho, que tem um probleminha de desempenho na parte final, mas o que diz respeito à narrativa final e como isso termina e como o chefe não tem como arrumar mais. O jogo já é assim, faz parte do esqueleto, não tem como. Então agora num próximo jogo, tomara que tenha, eu torço pra que tenha. Eu gostei muito da Hazel. Então, se tiver um novo jogo, que seja melhor supervisionado. Porque daí a qualidade vai ser excelente. E aí, quando a gente cobra o Xbox, principalmente nesse aspecto que a gente tá falando deles, por jogos melhores, é porque a gente já teve exemplos no mercado. Não tô falando de PlayStation, não tô falando de Nintendo, tô falando de mercado de jogos que são... dentro da própria Microsoft e da própria também. Microsoft também. A gente sabe do que a Microsoft é capaz de fazer. É capaz de fornecer para esses estúdios para que eles tragam jogos memoráveis. E outra, cara, tá ligado? Você tem não só gênero de jogo, South of Midnight, que é muito importante pro mercado, um platformer ali. Sim. Como você tem também um jogo de escopo menor. Que todo mundo tá pedindo que tenha mais. Exato. Esse tipo de jogo você consegue desenvolver mais, porque ele custa menos e ele também o tempo de desenvolvimento é menor. Sim. Então, o fato de existir um produto como esse é bom pro mercado. Mas é imprescindível que esse produto tenha qualidade. Porque ali você vai ter um retorno e pro Game Pass financeiro e você vai ter, tipo, mais oportunidades. Sim. Você traz mais oportunidade pras empresas. E pro Game Pass eu não vejo problema nenhum da experiência ser mais curta. Até achei que seria mais curta do que as 14 horas, isso tá ligado? Precisa de existir. A gente sabe que isso vai continuar existindo. Sempre existiu. Sempre. E vai continuar existindo. Mas no serviço faz mais sentido ainda. Tudo bem que o jogo possa ser vendido também, tá ligado? E eles venderam a um preço mais baixo. Mas a partir do momento que você entrega experiências mais ágeis, você faz o cara também experienciar mais coisas. Porque às vezes o cara também fica nessa de, olha, eu tô jogando um Avowed, um Starfield, eles duram muito tempo e eu tô pagando um mês, eu tô deixando de jogar outras coisas. Então às vezes o cara abandona o jogo antes da hora. Faz parte existir projetos desse tamanho. Mas é aquilo que a gente falou, precisa ter qualidade, precisa ter supervisão, precisa ter esse então, tipo infelizmente, escorregaram eu acho que talvez isso não... Como eu vou repetir, então, pra gente finalizar. Eu não acho que isso seja um problema crônico, não é crônico da Microsoft, mas é um alerta. É um alerta, inclusive dentro da Bethesda, porque Starfield, ele é um bom jogo, mas ele não é nota 10. O Starfield eu acho que é uma questão de é um jogo criativa. Muito acima da média, sim, mas ele podia ser melhor também. Ele poderia ser... eu acho também. O Avowed, ele é um jogo muito bom, é um jogo bom, que também podia ser muito melhor. Poderia ser muito bom. Aí a gente cai naquelas duas questões, né? Tem o Indiana Jones, que é excelente. Indiana Jones é maravilhoso. O Indiana um dos Jones melhores é memorável, jogos. velho. Tipo... Inclusive, a gente tá com a versão do PlayStation pra review.
Fica ligado. Tem certeza que podia ser dito? Esse pode falar. Esse. Esse pode. Esse pode.